Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de interação humano-computador e agora nós vamos falar de um assunto muito interessante e muito aguardado por vocês, que é projetando aplicativos mobile. Este é um ramo que tem muita demanda, porém por profissionais também muito qualificados. Então vamos lá! Como a gente pensa em dispositivos móveis, sejam smartphones, tablets, entre outros, até mesmo relógios e outros. Eles têm recursos físicos próprios e aí, como a gente tem uma gama vasta de smartphone, esses recursos vão variar até pela data de lançamento, pelo seu tamanho, pela sua evolução, pela sua categoria, desde os econômicos até os topos de linha. O contexto mobile é totalmente diferente do desktop. Se no desktop nós temos pessoas em salas, sentadas ali com o seu computador, aqui não. Aqui nós temos pessoas com atenção compartilhada, com interferência de sons, e a usabilidade ganha um destaque altíssimo nesse mercado. Olhem essa interação, essa interface produzida aqui pelo Taras Miguco, onde ele faz aí um ensaio super bacana de um aplicativo de saúde. Olhem aí a animação super interessante, o modo de trabalho, as cores. Então a gente pode ver aí o quão significativa é a usabilidade nesse domínio. Esses desafios, então, vão envolver limitação de CPU, mas nos topos de linha, pelo menos nos smartphones e tablets, nós temos CPUs com processamento muito bom. Isso também vem sendo cada vez mais melhorado nos dispositivos ao longo do tempo, com a memória também cada vez maior. Temos dispositivos com 1 TB, com possibilidade ainda de acréscimo de cartão de memória, tamanho de tela, dispositivos de entrada, tempo de bateria também tem melhorado muito, mas esse é um fator limitante. Então nós temos que usar os recursos de modo a economizar a bateria, usando o GPS com sensibilidade, só nos momentos realmente necessários, por exemplo, e também pensando nesse modo de interação próprio. Como tem vários dispositivos no mercado, isso também nos desafia. Tem aplicativos, principalmente para Android, que não conseguem obter o máximo da câmera, vídeo Instagram. Por quê? Tem várias câmeras no mercado, vários processadores, então essa comunicação é muito difícil de acontecer de uma maneira ótima. Já no iOS, nos dispositivos da Apple, no iPhone, no iPad, aí o software consegue comunicar de uma maneira muito melhor, porque ele já sabe qual câmera, qual processador, qual ambiente que ele vai trabalhar. Mas isso é um assunto também extenso, que pode ser feito aí também nos comentários. Nos ajudem aí. Aqui, imagens de contexto de uso, sejam em ônibus, aqui utilizando os mapas nos nossos automóveis, onde a atenção é totalmente restrita ao smartphone e deve mesmo estar focada no trânsito. E aqui uma pessoa utilizando o smartphone à noite. Hoje nós temos inclusive a opção de modo noturno nos aplicativos, que é muito legal. Você está ali à noite, não quer aquele tanto de luminosidade. Então são funções que foram projetadas de acordo com o contexto de uso. Esses aplicativos de trânsito, por exemplo, aumentam seus botões. Reparem nisso. Eles mostram os gráficos de fontes maiores, os textos, as ruas têm maneira de dar zoom de acordo com a solicitação do usuário e aí por diante. É bem legal isso. Então o usuário tem aí sua atenção limitada. Se antes ele estava de frente de um computador com uma tela grande e sentado ali focado naquele aplicativo, agora não. Ele está ali no celular, mas no mundo também envolvido. Por mais que as pessoas ficam aí muito atentas aos seus celulares, às vezes até mesmo hipnotizadas. A tecnologia, como eu já disse para vocês, encanta. E os smartphones fazem parte disso, sendo cada vez mais usáveis. Aqui está uma frase interessante que a gente deve observar assim: repense o seu design. Se uma tarefa, uma solução
requerer mais que 10 minutos de operação para o usuário médio. Então, dificilmente ele vai ficar aqueles 10 minutos focados somente naquela tarefa. Então, você tem que deixar essa situação de um modo agradável e com pré-definições. Tentar, de toda maneira, já realizar de modo automático o que o usuário mais deseja naquela situação. Isso é feito com percepção, com inspeção do contexto de uso. Os celulares, os aplicativos móveis, eles têm ganhado destaque também nas suas mais variadas formas de interação, seja por voz, onde nós temos isso como tendência e de 2020 adiante, de melhoria cada vez mais da Siri, da Cortana e do Google Assistente, que são assistentes de voz, que reconhecem nossa voz, utilizam servidores de inteligência artificial para processar o nosso pedido, vão utilizar dados de geolocalização também e vão responder de uma maneira agradável, tentando realizar as tarefas desejadas. E também tem até a entrada por imagem, utilizando os famosos e cada vez mais utilizados QR Codes. Nós criamos e estamos já acostumados a formas novas de interação. Se antes a gente tinha aquele padrão janela do Windows, por exemplo, agora nós já temos esse padrão do menu hambúrguer que aparece, que mostra mais opções. Então nós estamos acostumados a novos métodos, novas metáforas de interação nos projetos mobile. E ainda, como tendência, temos os toques com gestos. Isso veio já na Apple, é o padrão dos novos celulares do iPhone, e também está disponível no Android também de uma maneira muito legal, onde parece difícil no início o uso de gestos. Coloquem aí nos comentários se vocês utilizam gestos ou preferem os botões, mesmo que não físicos, de home, por exemplo. Mas à medida que você se acostuma na utilização de gestos, as pessoas utilizam de uma maneira bem tranquila, bem natural e bem mais rápida do que os métodos convencionais, apertando o botão home, por exemplo. Como tendência, como novidade, a gente pode mostrar aí um dispositivo dobrável, onde a tela aumenta aí significativamente. Isso ajuda na interação e facilita muito. No entanto, nos dias atuais isso ainda está distante pelo preço e não sei se vai ter aí uma adesão real das pessoas. Espero que sim. Vamos aí utilizar o que for bom, o que tiver bom no nosso mercado, na nossa tecnologia, nós temos que utilizar sim. Aqui uma melhoria na interação, onde o usuário dá dois cliques, toques na parte traseira do iPhone, aqui já na sua versão mais atual, onde ele tira um print da tela. Então a gente pensava que já estava tudo esgotado, vieram pessoas, pensaram nesse tipo de interação com dois toques na parte traseira. Ou seja, a evolução da interação mobile está constante, cada dia com novidades. Sobre o cronograma de desenvolvimento, nós temos também que preocupar tanto na usabilidade quanto na disponibilização dos sistemas, dos aplicativos. E aí, cada loja faz checagens do aplicativo, principalmente de forma automatizada por robôs. E a loja mais restrita, digamos assim, mais chata, é a Apple Store. Por quê? A Apple quer garantir que seus aplicativos não travem, que dê uma experiência excelente ao seu usuário, que mantenha a consistência do sistema. Então, ela é bem chata na aceitação dos aplicativos. Aqui mais uma animação de interações fantásticas, feitas com gráficos refinados, aí por esse autor, Jacob Antalik. Espero que eu tenha falado o nome dele corretamente. Nossos parabéns a ele. Para fazer os aplicativos, então, que a gente deve pensar em termos de IHC nesse mundo mobile? No desenvolvimento dos layouts simples, mais poderosos,
Então aqui nós temos um contrassenso, porém é o que a gente deve buscar, porque a simplicidade pode estar distante do poder. Então nós temos que tentar resolver isso, utilizar isso de uma maneira bacana, utilizando diretrizes próprias e mantendo a consistência das plataformas. Eu vou mostrar isso para vocês agora. Criar facilitadores de interação, os gestos são exemplo disso, e definir a tecnologia de forma híbrida, onde nós temos o HTML sendo utilizado numa camada nativa, e aí nós conseguimos que as equipes produzam o mesmo software que rode, ou quase o mesmo software que rode tanto no iOS quanto no Android. Então essa é outra questão, que é caro o desenvolvimento hoje, porque tem que ser feito em duas plataformas diferentes, e teste nas duas plataformas, porém a tecnologia híbrida vem para tentar ajudar nisso. Depois vocês podem pesquisar mais, a gente poderia falar aí horas e horas só disso, ou utilizando códigos nativos, como no Android nós temos Java ou Kotlin no ambiente Android Studio, e a linguagem Swift no Xcode do iOS. Lembrando que a Apple ainda tem a barreira de só aceitar desenvolvimentos feitos no seu desktop, no seu sistema operacional. Então, se você não tem um MacBook, não tem um dispositivo desktop Apple, você não vai conseguir desenvolver. Como solução para isso, já existem máquinas virtuais Apple próprias para você alugar online e desenvolver os aplicativos. Aqui eu tenho uma reprodução da página do Swift, e aí a propaganda da Apple, que é uma linguagem aberta e poderosa para todo mundo criar aplicativos incríveis. Essa é a ideia da Apple desde o início de seu sistema operacional para aplicativos, não só para aplicativos, mas principalmente mobile, que é trazer essa parte de ser fantástico, de ser muito agradável aos seus usuários. Um exemplo é quando você tira o fone da caixa de carregamento dele, o fone da Apple, já aparece uma animação bem bacana na sua tela, já conecta de uma maneira mágica. Quando você compra um iPhone também, ele tem aquela transmissão, você aproxima os dois iPhones, já faz de uma maneira bem agradável a transmissão dos conteúdos do seu dispositivo antigo para o novo. Então a Apple deseja criar tudo de uma maneira bem mágica. Android também está correndo nesse sentido, já domina o mercado. Eu falo bem da Apple, porém a Android, os dispositivos aí de vários fabricantes nessa plataforma do Google tem crescido muito em usabilidade e também não pode ser desprezada. Tem mágica sim, e é bem bacana tudo que tem sido feito. E aí a linguagem já tem sido atualizada, já tem sido modernizada, tendo o lançamento da Kotlin, que é jovem, em detrimento da Java. Java não é tão ruim, ela é uma linguagem sim mais antiga, porém fantástica, também bem legal. No início do Java nós tivemos problemas de compatibilidade com Windows e teve aí uma fama muito ruim de lentidão, porém é uma linguagem boa, bacana, que melhorou muito. No entanto, por ela ser verbosa, depender de muito texto para realizar suas operações, veio a Kotlin para melhorar isso, dar mais produtividade ao desenvolvimento Android. Para tirar um pouco da complexidade e ajudar os desenvolvedores, até para manter um padrão, foram criadas as diretrizes de design, com princípios básicos para cada uma das plataformas, seja iOS ou Android, que são as principais do mercado. Então, você deve manter seu aplicativo, seu desenvolvimento fiel a esses estilos e recomendações, até porque elas vão ser checadas, esses itens de desenvolvimento, se estão de acordo pelas lojas de aplicativos. E aí é importante dizer que nos aplicativos mobile nós temos a programação intencional, diferente do que é feito nos desktops, nos antigos, vou chamar assim, dos antigos aplicativos para desktop. Aqui a gente fala assim no diálogo com o sistema,
quero enviar um e-mail, ao contrário de quero enviar um e-mail usando um aplicativo qualquer. Você simplesmente sai de um aplicativo para outro por meio das tarefas. Se você está no banco e apresenta ali um comprovante, já tem a opção lá, mandar para alguém, porque ele já sabe que você quer fazer uma operação com aquele comprovante, ou salvar, ou compartilhar. Se você tira uma foto, já dá a opção de compartilhar e assim por diante. Agora nós vamos ver então as diretrizes da Apple, que é iOS Human Interface Guidelines. Eu tenho aqui já aberto no meu navegador, vocês estão vendo, bem interessante. Você escolhe se você quer para iOS e aí tem controles, botões, por exemplo. Então mostra como devem ser os botões, como devem ser os verbos, usar verbos em títulos, como devem ser as palavras, na verdade, qual que é o maiúsculo e minúsculo, a capitalização que deve ser utilizada, manter os seus títulos pequenos. Então tem tudo que você deve fazer, como colocar seus botões de informação e um monte de detalhes. Isso ajuda muito os desenvolvedores. Vamos voltar aqui para o slide. Então, nós temos detalhamentos de recomendações que você deve seguir com clareza, deferência e profundidade. Então, você tem tudo para desenvolver utilizando o iOS. Aqui um print da Human Interface Guidelines da Apple. Quais são esses princípios que a Apple diz dessas diretrizes? Eu vou ler cada um deles. Priorizar a integridade estética, ou seja, tem que ser bonito, tem que ser eficiente. Manter a consistência com os elementos já conhecidos. Permitir a manipulação direta dos elementos, ou seja, arrastar, clicar sobre eles. Manter feedback, fornecendo informação do estado dos aplicativos e suas ações. Utilizar metáforas que são bem compreensíveis ao usuário. E aí, quando a gente fala de metáforas, a gente lembra bem do que outros autores falam em IHC, Norman, por exemplo. Então aproveita tudo que Norman disse, também o Nielsen e entre outros. Priorizar o controle do usuário, que também é falado nas heurísticas gerais, princípios gerais de IHC. O usuário tem controle total, ele pode abortar, não deve travar o sistema. Já que no Android, nos guias do Android, eu vou falar aqui sobre eles também, nós temos 3 premissas básicas. Encante-me, igual a Apple também usa, simplifique a minha vida e surpreenda-me, que também parece um pouco com Encante-me. Os aplicativos devem ser super eficientes, bonitos e fáceis de utilizar. Se a Apple tem aquele guia no Android e nas aplicações que são baseadas no Google, por exemplo, no que o Google diz, nós temos o Material Design, que é um guia para design visual, de movimento e de interação para diferentes plataformas, como eu disse, para vários dispositivos, incluindo os mobile. Então vamos ver esse site aqui do Material Design. Está aqui, ó. Então, nós temos informações sobre os ícones, como devem ser paletas de cores, sobre a tipografia, sobre as bordas, material de estudo e vários outros elementos que devem ser utilizados. Vou pegar aqui alguns componentes. Aqui, ó, parte de barra de aplicativo na parte de baixo do seu celular, do seu smartphone. Aqui na parte de cima. Então, vários detalhes, os cards, por exemplo, vários detalhes de componentes de interação que você vai ver aqui e vai aproveitar essas recomendações. Voltando aos nossos slides. Um conceito que deve ser visto ainda, isso mais para o desenvolvimento de páginas, de sites web. Nós temos que desenvolver pensando primeiro nos smartphones. Antes a gente pensava no smartphone friendly, seja amigável ao smartphone. Agora não. A maioria dos usuários, eles acessam primeiro nos celulares e depois no desktop.
Então, existem 5 vezes mais celulares do que PCs no mundo. Esse dado aí já deve ser de alguns anos, então acredito que são mais celulares ainda do que PCs. Então, adeus mobile friendly e seja bem-vindo mobile first. Primeiro, dispositivos móveis, depois do desktop. Primeiro tem que funcionar bem nos smartphones e iPads, tablets e outros. Um exemplo aí também, um dado de 2015, para o Facebook. Eu, por exemplo, gosto mais de usar o Facebook no celular, no smartphone, do que no próprio computador. Eu acho mais fácil, mais prático, mais legal. Comentem aí se vocês compartilham desse meu gosto. 55% dos usuários em 2015 acessam o Facebook exclusivamente por dispositivos móveis. Olha só. Então, para você desenvolver primeiro para smartphones, você tem que ver aí onde os dedos das pessoas vão alcançar, se eles vão utilizar o celular em pé, na vertical, que é o jeito mais comum, ou de modo horizontal, que é muito utilizado em jogos. Tudo isso você tem que analisar. Eliminar informações de pouca importância, usar textos simples e diretos, verificar o tamanho dos botões e por aí vai. Uma dica ainda no desenvolvimento é usar muitos ícones, e aí nós temos esse site, essa biblioteca de ícones, que é o Font Awesome. Acho que eu falei certo. Você ali pode ter buscar vários ícones, e eles são redimensionáveis, ou seja, eles estão em vetor. E com eles você pode desenvolver interfaces bem agradáveis e funcionais. Tem aí sua versão gratuita e também a sua parte paga, que tem algumas vantagens. Peço que vocês acessem esse site para verificar quais são. Então, é isso, pessoal. Gostaria de agradecer a audiência e pedir que curtam esse vídeo, compartilhem ele também e se inscrevam no canal. Um abraço!